ser aprovada em intercâmbio. Conseguir o tão sonhado visto, estudar uma temporada no exterior, se desenvolver academicamente, colocar todo o seu espanhol para jogo e desenvolver 200% da sua capacidade de pronúncia. Parece um verdadeiro sonho, certo? Bom, existem mais um monte de vivências durante o intercâmbio que são extremamente importantes. E mesmo tendo feito um intercâmbio durante uma pandemia, eu sou a primeira pessoa a levantar a mão e falar que você deveria fazer um intercâmbio, pois sim, é um programa que literalmente é um divisor de águas na sua vida. Mas também, por ter vivido tudo isso e muito mais no exterior, é que eu vim aqui te contar que nem tudo são flores. E no vídeo de hoje eu vim te contar os meus maiores choques culturais durante os meus 7 meses de intercâmbio na Espanha. Fica aí! Olá! Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Joy do Olá Joy! Hoje eu vim aqui contar alguns dos choques culturais que eu tive durante o meu intercâmbio na Espanha. Se você caiu de paraquedas, né? Eu fui estudar 7 meses na Universidade Espanhola, na Universidade de Castilla-La Mancha. Eu fui estudar um semestre letivo da minha faculdade, que é Administração, e lá na Espanha eles chamam de ADE, Administração e Direção de Empresas. Então, eu espero que vocês curtam essa experiência e esses choques vividos por lá. Bom, nem tudo é algo assim extremamente ruim, são só choques culturais, como é o tema desse vídeo. Bom, o primeiro choque, assim, que não é exatamente uma coisa ruim, na verdade, gostaria bastante que aqui nós tivéssemos da mesma maneira, que é o fato dos ônibus, trens, tranvias não terem catraca na Espanha. Sim, não tem catraca. Você simplesmente entra e passa o seu cartão. E isso funciona. Isso funciona. Isso é o mais assustador, porque pra mim foi assim. Pera, cadê o trocador? Não, não tem trocador. Ok, a gente também tá sem trocador ultimamente, mas enfim. Cadê o trocador? Não tem trocador. Cadê a catraca? Não tem catraca. Eu fui, voltei no trem, assim, 2 vezes, porque eu fiquei, gente, peraí, é só passar mesmo? Não tô infringindo nenhuma lei, não. E realmente não tem catraca nos trens, no transporte público em geral. O segundo choque cultural foi, assim, um choque tremendo mesmo, que foi o horário do funcionamento dos estabelecimentos na Espanha. Bom, se você já tá aqui há mais tempo, sabe que eu fiquei a maior parte do meu intercâmbio no interior, em Ciudad Real, e lá, e acredito que na maior parte da Espanha funcione dessa maneira, sinceramente. Os estabelecimentos funcionam de uma maneira completamente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Deixando já claro aqui para vocês, o choque é ainda maior quando a gente descobre que aos domingos não funciona nada. Tipo assim, nada. Se você precisar comprar qualquer coisa, se adiante, compre no sábado, porque domingo não vai estar aberto. Nada. E bom, para mim foi um choque porque, primeiro, eles sim fazem a siesta, que é aquele tempinho de soneca, depois do almoço. Mas o mais chocante é que os estabelecimentos, eles abrem por volta das 9 horas. Gente, pouquíssimas coisas funcionam antes das 9 na Espanha. Eles abrem às 9, fecham às 13 e vão para siesta, né, gente? Vão siestar lá durante esse tempo e reabrem as lojas às 15 ou às 16 horas. Eu ficava assim, oi? Porque a minha aula, algumas delas, acabavam justamente às 13 horas. Então, eu saía da faculdade, tinha que resolver alguma coisa e ia, né, pro local. Só que eu chegava lá e dava de cara com a porta fechada, informando que estava no horário de almoço, no horário da siesta. Isso foi muito difícil.
Muito difícil, não me acostumei com isso. Foi um choque cultural totalmente. Terceiro choque cultural do meu intercâmbio. Óbvio que isso iria ser um choque. Comidas. Sim, isso foi um tremendo choque pra mim. Não porque a comida espanhola seja ruim, pelo contrário, eu achei muito boa mesmo. Mas foi um choque cultural pra mim perceber o quão diferente é a nossa maneira de comer, de cozinhar as coisas, por assim dizer. Se você não sabe, eu dividi apartamento com outras 3 garotas e uma delas era espanhola. Só que as outras duas, elas também eram europeias, porque uma era alemã e outra era uma ucraniana meio espanhola, sabe? Então, assim, basicamente as 3 eram europeias. E para elas era muito estranho o fato de eu cozinhar arroz, feijão, verdura, legumes e fazer uma saladinha. Para elas eu comia muita coisa e para mim não, para mim eu como o normal que eu como aqui no Brasil. Uma porção pequena, mas de várias coisas. E para elas isso era muito estranho, porque elas comiam basicamente macarrão ou milho e batata, ou salsicha e alguma outra coisa. Eram umas comidas assim que eu ficava: oi, você vai ficar cheia com isso é o seu almoço? E ao mesmo tempo elas achavam super estranho que eu fazia tanta coisa para poder comer. E por isso, numa regra implícita do nosso apartamento, eu sempre era a última a cozinhar, porque eu demorava muito para poder fazer as coisas. Quer dizer, para elas demorava muito, para mim eu tava cozinhando normal. Mas enfim, isso foi um choque cultural e uma certa experiência também, né, entre nós lá no apartamento. Mas nunca tivemos problemas, apenas cada uma fazia a sua comida e a gente não dividia muito os nossos itens, não. Tanto que a gente nunca dividiu essas coisas de supermercado, sempre cada uma comprou o seu. Só mesmo na pandemia, que algumas foram para casa, a gente acabou dividindo para não perder as coisas, mas no geral cada uma comprava o seu, justamente por a gente ter alimentações tão diferentes, né? Bom, e aqui vai uma história que, para quem me acompanha no Instagram, eu já contei por lá, que é o seguinte: a universidade nos informou que teria uma recepção de boas-vindas, um café de boas-vindas, e assim, eu fui super animada, tava super animada, porque aqui, né, no Brasil em geral, aqui em Minas, quando a gente fala que vai ter uma recepção, que vai ter um café de boas-vindas, sempre tem aquele banquete, é pão de queijo, é broa, é pão, é presunto, tem assim, é tanta coisa que até sobra, né, gente? Até sobra. E na faculdade nós chegamos lá para um momento de boas-vindas e confraternização. E eu cheguei e me deparei com uma mesa imensa com churros. Churros e achocolatado, pronto. Era esse o café, a recepção de boas-vindas. Gente, eu fiquei assim, totalmente poker face, tipo, essa é a boas-vindas? Sério, Espanha? Essa é a boas-vindas? Mas assim, foi muito bom porque justamente esse tema do café se tornou ali um assunto entre todos os intercambistas, porque o primeiro assunto virou: ah, mas o que você come de café no seu país e tudo mais. Enfim, foi muito bacana o momento, né, a interação com os outros intercambistas, mas um pouco decepcionante esse café de boas-vindas, vou ser bem sincera. E detalhe, eu não sei se você conhece, mas o churros espanhol, ele é totalmente diferente do nosso. Ele é bem mais fino, não tem açúcar em volta, gente, não tem açúcar e canela em volta e não tem recheio dentro, é literalmente só uma massa doce fina que você passa no achocolatado e come. É isso, os churros espanhóis. Acabou. Quarto choque cultural. Esse choque foi
muito, muito tenso, muito tenso. Bom, eu já tinha visitado a Espanha em 2017, mas eu passei apenas 15 dias, então não deu para perceber tanta coisa assim. E nessa minha estadia mais longa, né, do intercâmbio, que foram de 7 meses, eu percebi que os espanhóis, eles fumam muito, e em qualquer lugar. É assim, bizarro, bizarro. Eles fumam pra caramba e simplesmente jogam aquela coisinha que fica do cigarro, eu esqueci o nome agora, aquele resto do cigarro no chão. Então, assim, o chão da universidade, assim, o pátio, né, geral, ele era cheio dessas bituca, é isso, bituca. Tomara que seja bituca de cigarro. E ficava lá, gente. Era uma coisa assim, meu Deus, noção, cadê a noção? E assim, não importa muito se você tá perto, eles vão baforar aquela fumaça horrível na sua frente. Isso é horrível. Inclusive, teve um momento que tinha um clube, né, de conversação lá que reunia alguns intercambistas que a gente chamava de tandem, que lá falamos de vícios, e nesse tema de vícios, uma coisa que eu levantei o assunto era que eu achava muito estranho que lá na Espanha eles fumavam muito e em qualquer lugar e simplesmente baforavam aquela fumaça assim. E as pessoas ficaram, porque tinha muitos europeus, né? As pessoas ficaram assim, nossa, sério, você achou isso estranho? E inclusive tinha um francês nesse clube de conversação, que quando eu falei pra ele que aqui no Brasil que era uma falta de educação imensa você baforar essa fumaça, né, de fumo na cara de uma pessoa, que era completamente sem educação, assim, que as pessoas reclamam. Ele ficou assim, sério? Tipo, isso é falta de educação, porque pra eles é super normal e todo mundo praticamente fuma. É péssimo. Isso foi um super choque cultural pra mim. E agora é o quinto e último choque cultural. Bom, esse choque pra mim foi assim, percebido durante uma das minhas aulas na universidade, que foi a aula de Direito do Trabalho, em que eu percebi que a minha turma, e depois conversando com outras pessoas, percebi que na verdade isso é um pouco mais geral assim na Espanha, é que as pessoas, elas não trabalham tão cedo. Mas espera, Joyce, não, calma aí, deixa eu explicar pra vocês. Bom, aqui no Brasil, bom, eu tenho 24 anos, e aqui no Brasil eu sempre trabalhei desde o início da minha faculdade. Estudo e trabalho, e todos os meus amigos e amigas fazem o mesmo. Tipo assim, é uma coisa normal pra mim trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E lá na Espanha é justamente o oposto. Lá as pessoas, elas vão para o mercado de trabalho mais tarde e inclusive você não trabalha e estuda, assim, não é uma coisa normal, na verdade é um ou outro. E, gente, teve um momento na minha aula de Direito do Trabalho que, assim, eu ficava bem quieta, bem calada e tudo mais. Só que os estudantes eram faltava um pouco de ação, um pouco de participação por parte deles. Então, eu ficava um pouco sem graça pela professora. Mas, enfim, teve um momento da aula que a professora perguntou, ela estava falando, explicando, né, uma disciplina que era justamente sobre os tipos de contratos de trabalho que tinham na Espanha, e ela queria saber quem estava trabalhando. E aí ela falou, levanta a mão quem está trabalhando. E aí ninguém levantou a mão. Eu já assustei aí, né? Porque mesmo sendo de uma faculdade totalmente elitizada, porque eu me formei na PUC Minas, todas as pessoas da minha sala praticamente trabalhavam. Mas ok, deixei a minha observação aqui, só na minha cabeça mesmo. E então a professora falou, tem alguém procurando trabalho? E ninguém levantou a mão. Eu falei, gente, mas que coisa estranha, mas ok, vamos manter, né, aqui na cabeça e deixar pra lá. Então a professora fez a última pergunta. E alguém já fez em algum momento uma entrevista de trabalho, sabe como funcionam os contratos de trabalho, principalmente para estagiários? E pasmem, ninguém levantou a mão.
Ninguém da minha turma de mais de 20 pessoas nunca tinha trabalhado, não estava procurando trabalho e nem nunca procurou trabalho em qualquer outro momento da vida. E eu fiquei assim, atônita. Bom, agora falando aqui deste momento da faculdade, foi então que eu percebi que a professora estava até assim um pouco sem graça e eu resolvi levantar a mão, afinal de contas eu sempre trabalhei aqui no Brasil. E ela pediu para eu poder compartilhar como que foi, né, essa experiência de fazer entrevista. E eu contei um pouco. A partir desse momento, todas as pessoas da minha turma passaram a me conhecer e sabiam que eu era a brasileira da turma. E então, depois desse dia, a professora, todas as disciplinas, tudo que ela falava, ela associava alguma coisa ao Brasil. Fiquei extremamente feliz, mas ao mesmo tempo eu sempre tinha que participar de alguma forma da aula. Era muito bom, mas ao mesmo tempo eu tava com muita vergonha do meu espanhol, então foi muito tenso, mas foi muito bom. Isso foi muito tenso. Enfim, é isso. Bom, esses foram alguns choques culturais que eu vivi durante o meu intercâmbio na Espanha. Eu espero que você tenha gostado e descoberto alguma coisa nova com esse vídeo e que também possa te ajudar quando você for chegar lá na Espanha durante o seu intercâmbio. É isso, eu espero que você tenha gostado. Se você quer saber mais sobre intercâmbio, imigração e cultura espanhola, já se inscreva aqui no canal, deixe um like nesse vídeo e seja muito bem-vindo. Obrigada! Adiós!